A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos. Todo mundo lutando aí. Firme aí, Solange? Firme. Glória a Deus. Vamos em frente aí, louvando a nosso Deus, glorificando o seu nome. Nós estamos meditando na palavra de Deus em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Timóteo. O capítulo 2. Vimos o capítulo 1 e agora vamos ver o capítulo 2. O apóstolo Paulo está aqui orientando a Timóteo, seu filho amado na fé, e a igreja, esses 2000 anos, tem aprendido, e nós vamos aprender mais esses ensinamentos aqui, para mantermos firmes a nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor, nosso Salvador amado. Por favor, fique de pé, vamos ler esse capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2. São ensinamentos que são como um alicerce para a nossa fé, fortalecem a nossa fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas.
Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Vamos orar. Pai querido, só temos a te agradecer, Senhor, por este momento, quando nos reunirmos para glorificar o teu nome, para te adorar, para estar em comunhão com nossos irmãos, para ouvir a tua voz. Que o teu Espírito fale para cada um de nós, ajudando-nos, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade. Perdoa onde temos errado, falhado, Senhor, mas que o teu Espírito nos ajude a entender e viver segundo aquilo que tens determinado para nós, teus filhos. Fica conosco, abençoa a tua igreja nesse lugar, abençoa a nossa família, Senhor, abençoa a tua igreja aqui em Olinda, em Recife, no Nordeste, no Brasil. Nos cobre com teu sangue, que teu Espírito nos fortaleça a cada dia, através da tua palavra, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, querido. É um conselho para todos nós que estamos seguindo a Cristo, de alguma forma estamos ajudando pessoas, abençoando pessoas. E o apóstolo Paulo começa dizendo aqui que nós devemos nos fortificar, a cada dia fortificar a nossa fé pela graça de Deus. Então veja, a graça de Deus é tudo que Ele realizou na nossa vida, que Ele realiza, que Ele vai realizar, e que nós não merecemos. Então não é pela nossa força, pela a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, pelo nosso currículo. Fortifique-se através da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A sua saudação é sempre assim, né? Que a graça, a misericórdia, a paz, o amor de Deus estejam sempre no seu coração. E isso nós conseguimos, irmãos, alimentando-se da palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais a nossa mente vai sendo transformada, nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, não é? Porque a nossa vida, nós temos fome e sede de Deus. Então, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus diariamente, não é ter prazer em abrir a nossa Bíblia, fazer uma leitura, a Bíblia toda, depois de acabou, recomeça. Isso é ter prazer de alimentar a nossa alma, e o resultado será que, como Paulo está dizendo, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais entendemos, mais vivemos a palavra de Deus, a graça de Deus estará enchendo a nossa alma, e nós vamos vivendo nesse mundo vitoriosamente, acima das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, e principalmente no momento como hoje o mundo está vivendo, né, como todos nós estamos vivendo, a própria igreja está sendo atingida. Nós temos parentes, amigos, doentes e em todo o mundo nessa pandemia sendo atacada, a política mundial, a economia, tudo isso atinge o mundo inteiro e a nós também como filhos de Deus. Não, o povo de Deus sempre viveu nesse mundo, enfrentando, lutando as mesmas lutas, dificuldades, mas vencendo em nome de Jesus por causa da sua palavra. Amém, queridos? É a palavra de Deus que nos dá sabedoria como agir, como esse. Nós sabemos como dirigir a nossa vida e ajudar a outros. Então, Paulo diz, alimente-se, fortifique-se na fé que há em Cristo Jesus, viva pela graça de Deus. E ele diz, além de você estar firme com Cristo, o resultado disso será o seguinte, no versículo 2, veja o versículo 2 aí. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, isso que nós estamos ouvindo aqui o apóstolo Paulo nos ensinar. Ele diz, tudo que você ouviu, aprendeu, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Quanto mais nós temos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a boca fala que está cheio o coração. Então, quanto mais nós recebemos de Deus a sua palavra, mais nós vamos falar isso. Isso na nossa casa, com os amigos, né? Nós vamos falar a palavra de Deus.
E particularmente, ele está dizendo, você sempre será um discipulador, sempre terá alguém que você vai querer ensinar, transmitir aquilo que você aprendeu. É como uma pessoa saudável, né? Uma pessoa saudável, ela está pronta para cuidar da sua família, para passear, para praticar esporte, para se divertir, para viver, enfim, enfrentar a luta. Ela é uma pessoa saudável. E na vida espiritual é assim, quanto mais nos firmamos em Deus, na sua palavra, quanto mais nós vivemos essa vida diferente como filhos de Deus, mais nós vamos querer transmitir isso a outras pessoas, e essas pessoas vão entender e vão passar para outras pessoas. É assim que a igreja tem vivido esses 12.000 anos, e esse recado do apóstolo Paulo chega para nós essa noite, que possamos viver assim também, firmes como firmados na palavra de Deus, e ensinando a outros, fortalecendo a fé de outros, para que eles também passem essa fé em Jesus para outros. Do versículo 3 a 7, nós aprendemos o seguinte: Paulo, depois desse ensinamento, ele nos dá aqui 3 ilustrações. Ele fala que nós devemos viver como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Soldado, atleta e o lavrador. Ele diz que o soldado tem que estar sempre pronto. O soldado, ele tem que ter resistência, ele tem que estar preparado. Para quê? Para a guerra, para defender. O soldado, a autoridade, ele está pronto para isso. Não é Deus que instituiu as autoridades. E no exemplo do soldado, ele tem que estar pronto para tanto se defender, como para defender a nação, a pátria, e para guerrear, e para morrer. Soldado é assim. É um dos exemplos que Paulo dá de como nós devemos ser. E ele diz que o seu desejo será sempre agradar aquele que é o seu superior. Ele quer agradar o seu superior. O soldado, o cabo, o sargento, o major, o coronel, ele tem sempre alguém que ele quer, que está ensinando, que está orientando, que está dando recursos a ele. E assim é uma ilustração da nossa vida com Jesus. Nós devemos sempre estar prontos para servir a Jesus Cristo. É a razão de nós esquecermos da nossa própria vida. O atleta sempre está pronto para quê? Para as competições, né? Ele tem que estar sempre pronto. Ele quer competir. O atleta, ele tem que competir, não adianta, ele pode treinar aí o mês todo, correr aí, fazer a sua modalidade, mas o que ele quer é chegar ao dia da competição, o que ele quer é lá ganhar um prêmio, ganhar o seu troféu. E diz aí que o atleta, ele tem que seguir, Paulo diz, olha, o atleta tem que seguir as recomendações, as regras. O atleta não vive de qualquer maneira, ele não vai para a competição fazer o que ele quer, não, ele vai lá, ele vai respeitar as competições, as regras, e ele vai fazer exatamente aquilo que ele aprendeu, não é? E ele sabe que sendo vencedor, ele vai receber lá o prêmio. E mesmo que não receba o prêmio, mas ele competiu. Então, o atleta é isso. Também um exemplo, outra ilustração que Paulo dá para nós, como cristãos, nós estamos seguindo a Cristo. Nós devemos sempre estar prontos, né? Em oração. Como é que nos preparamos para estar pronto? Em oração, nos alimentando da palavra de Deus. O Arthur está meio quebradinho ali, né? Levou um tombo. Essas crianças. Pois é. Sofia também está lá em casa, gripadinha lá. Mas Deus vai guardar nossos filhos e netos, amém? Então o atleta, ele está pronto para competir, e ele quer receber a coroa, e assim como nós temos que estar pronto para, no momento exato, nós abençoarmos outras vidas e falarmos de Jesus, do seu reino para eles. E o nosso prêmio, onde será o nosso prêmio? Aqui não tem troféu, não. O nosso prêmio, a nossa recompensa é lá. Então nós temos que perseverar até o fim. A terceira ilustração é sobre o lavrador, né? Como é que trabalha o lavrador? Trabalho duro. O trabalho do lavrador é duro, né, Thalita? Na terra, né? Ele fica lá esperando lá a chuva no momento certo. Mas ele tem que jogar semente, ele tem que plantar, ele tem que semear, ele tem que cuidar da terra, cuidar da semente, observar o crescimento. Fica assim, de braços cruzados, esperando.
ele tem que esperar. Essa é um ensinamento também muito forte para todos nós. O cristão, ele aprendeu a esperar, ele espera em Deus, não, ele tem que enfrentar as dificuldades da vida, não tem sol, não tem chuva, situações da vida que surgem para nós, é como o lavrador, ele fica esperando, mas ele trabalhou arduamente, ele preparou a terra, ele jogou a semente, ele está ali observando, cuidando, não muitas vezes dos animais, do ataque das pragas lá, mas chega o dia que está lá o fruto do seu trabalho. Quem é o primeiro que colhe lá? É ele que colhe. Ele vai lá, observa, e daqui a pouco está alimentando, abençoando tantas vidas. Uma outra ilustração que o apóstolo Paulo nos dá, que nós devemos viver, para vivermos firmes, seguindo a Cristo e dando nosso testemunho, abençoando vidas, nós podemos seguir esses exemplos, essas ilustrações, do soldado, do atleta e do lavrador. Do versículo 8 a 10, ele nos dá um ensinamento aqui fortíssimo. Ele diz: lembre-se de Jesus Cristo. Nós temos que ter cuidado com a nossa mente, porque nós muitas vezes enchemos a nossa mente com tanta coisa e nos esquecemos de Jesus, que é o melhor, que é tudo para nós. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Queridos, desde o dia que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós perdemos a nossa vida. Nós temos que entender isso. Por quê? Quando Jesus nos perdoou, nos transformou, nos deu o seu Espírito, agora o Espírito Santo vai nos dirigir, ele vai nos abençoar, vai cuidar de nós. Você crê que o Senhor está cuidando de você? Diga amém. E ele faz isso para que nós possamos ajudar outros, abençoar outros. É totalmente diferente, no reino de Deus se vive totalmente diferente do mundo. Cada um por si, cada um quer mais, cada dia quer mais, não está nem aí para o outro, para o vizinho, para o amigo, para a família. Nós vemos como o coração do homem é egoísta e não está nem aí para ninguém. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Lembre-se de Jesus Cristo, olhe para Ele, sendo o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o dono, o Criador de todas as coisas. Lembre-se, Ele ressuscitou. Por que Ele ressuscitou? Porque Ele foi àquela cruz, Ele foi lá, morreu, derramou o seu sangue por mim e por você. Lembre-se de Jesus Cristo, que a sua mente, que o seu coração, o seu interior esteja cheio da presença de Deus, de gratidão por tudo que Jesus é por você, porque Ele morreu, Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. E quando nós vivemos assim, nós vamos viver para anunciar esse amor, essa salvação para outros. Qual o resultado? Nós vamos ver mais detalhadamente aqui, Paulo explica, mas é sofrimento, é perseguição, é dor, são as lutas da vida, como ele está aqui em 2 Timóteo, essa carta aqui é a despedida de Paulo, está no final da vida preso, esperando cortar a cabeça dele. O homem santo como o apóstolo Paulo foi e abençoou a igreja nesses 2000 anos, mas o que esperava ele era a guilhotina lá. Mas esse eu sofro por amor aos eleitos, à igreja, porque eu lembro de Jesus, eu olho para Jesus, eu sou grato a tudo que Ele fez por mim, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Então, irmãos, lembrar de Jesus Cristo é esquecer de nós mesmos. Lembrar de Jesus Cristo é lembrar que nós temos uma família, temos uma igreja, temos uma cidade, temos uma nação, temos um mundo para orar e interceder por eles. Do 11 ao 13, se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo, permaneça firme com Jesus, porque Ele é fiel, Ele prometeu, Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, né? Sempre ensinando o Evangelho para outros,
ensinando a palavra de Deus, sobre o amor de Deus e afastando-se da vida de pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Se negamos Jesus, ele vai nos negar. Não te conheço. Se deixarmos o pecado dominar a nossa vida. Mas se permanecermos fiéis, Senhor, a minha vida é tua, eu pertenço a ti. Ele permanece fiel, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer até o fim. Do 14 ao 19 tem esse ensinamento tremendo aqui. 14 a 19, que você pode colocar o título aí desse ensinamento, 14 a 19, como um obreiro aprovado. Não é aquela pessoa que está se esforçando aí para seguir a Cristo, mas alguém que já entendeu a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, ele que já realizou tudo por nós e agora vive para adorá-lo, glorificar o seu nome. Para isso, Paulo está dizendo aqui, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito, serve apenas para pertencer os ouvintes. Aquele cristão que vive discutindo, vive brigando, quer provar, e isso só leva a briga, confusão. Nós temos que entender que temos que vencer essa independência. Não, nós achamos que o mundo tem que girar ao nosso redor, todo mundo tem que fazer o que eu quero, o que eu penso. Não pode. Porque nós somos, depois que nós realizarmos tudo aqui, nos apresentarmos diante de Deus, nós seremos o quê? Servos inúteis. Por quê? Nós fizemos tudo que Jesus, olha que o Senhor nos ajude, viu? Depois que nós fizermos tudo que Jesus mandou, servo inútil. Fizemos só o que ele mandou, não fizemos nada demais. Então não há mérito nenhum, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é maior do que o outro. Então, temos que vencer essa independência do homem, o orgulho, a vaidade, né? Tirar da nossa vida essas conversas inúteis. Paulo diz, conversas inúteis, briga, divisão. Não, isso só nos faz separar de Deus. Enquanto a gente está aqui brigando, querendo provar que nós fazemos e acontecemos, Jesus não está aí não, o Espírito Santo não está não. Nós estamos sozinhos. Aí sou eu mesmo que quero e tenho que vencer tudo isso. Aí ele dá o exemplo aqui de Himeneu e Fileto, né? Olha o que diz aqui, é sério o negócio. Versículo 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Quanto mais o camarada fala, ele quer provar a todo mundo que ele é o tal, ele vai aumentando no seu coração a impiedade, não tem amor pelas pessoas. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, olha só, se desviaram, o camarada está falando, acha que está fazendo o que é certo, mas se desviou da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Além do camarada se desviar da fé, não está mais seguindo a Jesus, ele está só falando, da boca para fora. Ele está desviando muitas pessoas da fé. Então não é com briga, com confusão, com divisão, não há com essa independência, o camarada quer ser melhor do que o outro. Mas Paulo faz um resumo aqui, que nós devemos viver, sabe como? O versículo 15. Vamos ler o versículo 15 juntos? Encontrou aí? Versículo 15? Cadê o versículo 15? Sumiu aqui. Encontrei. Procure apresentar-se como? A Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra. De novo, vamos lá. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Sim. Olha a ação aí, o verbo. Procure apresentar-se a Deus. Eu tenho que me esforçar. Eu não tenho que provar nada a ninguém. O que nós somos, o que eu sou, o que você é pela graça de Deus. Quanto mais nos apresentamos a Deus em oração, ouvindo a sua voz, mas Ele vai usar a nossa vida. Isso é com Ele. A minha parte é me apresentar a Deus. Aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, sua consciência limpa.
Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito, mas procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O que sair da nossa boca tem que ser baseado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que o Senhor nos ensina. Amém, queridos? E ele termina aqui com esse ensinamento do 20 ao 26, dizendo assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, mas todos são vasos, são objetos na casa. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém, leia comigo aí o 21, se alguém se purificar dessas coisas, será o quê? Vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Mais uma vez, ó. Leia do 24 até o final, vamos ler juntos. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem de quê, irmãos? Da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essa semana teve um caso, não sei se vocês viram, lá em Criciúma, né? Chamaram de assalto. Aquilo não foi um assalto, aquilo foi um terrorismo, né? Eles chegaram a atingir aqui aquela região toda, centenas de tiros e todo mundo desesperado, nervoso. Assaltaram lá, perderam a metade do dinheiro e prenderam já 6 bandidos daqueles, e dali vão investigar e vão descobrir a origem daquilo ali. Mas é assim que o mundo vive. Esse é um quadro do mundo, o coração do homem é assim. Ele não se satisfaz, é uma pessoa insatisfeita e ele quer o que é dos outros, e não importa o que vai acontecer, se alguém vai se ferir, vai se machucar, vai ficar sofrendo, desesperado. O mundo é assim. Nós estamos vendo aí o país como está vivendo, todo mundo sem segurança nenhuma, as nações, o mundo inteiro, um querendo dominar o outro. Veja que no reino de Deus é totalmente diferente. Como é que Paulo está nos ensinando no reino de Deus? Na igreja, o corpo de Cristo. Tratem todos com mansidão, com amor, com paz, converse. Porque agindo assim, nós vamos estar provocando aquela pessoa a se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, voltar para Deus, não é? E vamos tirar aquela pessoa das mãos do diabo. O diabo armou uma cilada, aquele camarada ou aquela mulher se transformou numa pessoa violenta, agressiva, só sabe maltratar, machucar as pessoas. O mundo vive assim. Mas para nós, o conselho é tratar todo mundo com mansidão, com paz, com paciência, tanto para levar ao arrependimento, como para tirar aquela pessoa das mãos do diabo. O diabo está destruindo aquela vida. E se nós, como cristãos, como filhos de Deus, não sabemos agir assim, conforme o ensino da palavra de Deus, nós iremos acabar de empurrar aquela pessoa para as mãos do diabo, que rouba, mata e destrói. Queridos, são ensinamentos da palavra de Deus que vêm para nós, para os filhos de Deus, como nós devemos viver no reino de Deus. A nossa vida do passado acabou. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O que aconteceu? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, vamos ficar com esses conselhos aqui do apóstolo Paulo, que ele nos deixa hoje aqui, depois nós vamos continuando. E é assim que nós devemos viver, diariamente, não só aqui na igreja, mas diariamente, amar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, orar, buscar a sua face, nos humilhar, e entendendo que a nossa alma se satisfaz com a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento
o alimento da nossa alma, é isso que fortalece, que faz crescer a nossa fé, é isso que nos faz viver como um soldado, como um atleta, como um lavrador, e faz o seu trabalho da melhor maneira possível. Que esses ensinamentos fiquem no seu coração e que o Senhor continue transformando a nossa vida. Amém? Nós vamos fazer uma oração e nós vamos terminar o nosso culto agradecendo ao Senhor por tudo. Faça a sua oração aí e peça ao Senhor que te ajude. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, por este culto, e oferecemos a Ti. Te louvamos por Tua presença conosco nesse lugar, pela vida de cada irmão aqui presente. Muitos não puderam vir aqui, outros estão doentes. Senhor, Tu sabes que é um momento muito difícil para todos nós, até nos deslocarmos da nossa casa, até sairmos da nossa casa é complicado. Temos nossos filhos, Senhor, trabalhando, temos nossos netos, ó Deus, na escola, voltando aos poucos, mas tudo isso é tão perigoso, Senhor. Muitos irmãos nossos não conseguem nem sair de casa para vir à Tua casa, para estar em comunhão, para Te louvar. Nós oramos pela igreja aqui em Olinda, os pastores, os líderes da igreja, o Teu povo nessa cidade. Pedimos que ajude, que abençoe, que fortaleça, e renove a fé de cada um, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nossa casa, a buscarmos a Tua face, falarmos contigo, orando, Te agradecendo por tudo, Senhor. Sabendo, ó Deus, que Tu estás conosco. Oramos pela igreja espalhada, Senhor, em todo o Brasil. Pedimos a Tua misericórdia pela nossa nação. Países da América do Sul que já estão sofrendo, a igreja está sofrendo perseguições, a América naquela luta, naquela destruição, a Europa, muitos filhos Teus, muitos servos Teus perderam a sua fé, estão desviados de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, tem misericórdia desse mundo, Senhor. Pedimos que as Tuas mãos poderosas estejam sobre o Alcidésio. Só Tu podes curá-lo, transformar a sua vida, Senhor. Ajuda a Marisa e seus filhos. Meu Deus, um momento tão difícil. Pedimos que para a Érica haja uma rápida recuperação, ó Deus. Kátia também, aqueles que estão enfermos. Senhor, pedimos a Tua proteção pela nossa casa. Nos cobre com Teu sangue, que os Teus anjos nos cerquem. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda os nossos netos. Livra de todo mal, Senhor. Ajuda-nos a viver na Tua presença, a estar orando uns pelos outros, durante o dia, Senhor, durante várias vezes, como fazia Daniel, Teu servo. Senhor, dobrava os seus joelhos e orava e clamava a Ti. Pai querido, que Teu amor, que a Tua graça, a Tua paz sejam derramados em nosso coração. A Tua igreja em Olinda, levanta, fortalece, guarda a Tua igreja, Senhor. Livra de todo mal. Obrigado, Pai querido, por tudo, por esta noite, por Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente.